Olá a todos, meu nome é Cadu de Castro, esta é mais uma videocoluna para a revista Língua de Trapo e nessa semana nós daremos prosseguimento a um tema que iniciamos na semana passada. Se na semana passada falamos do dia 12 de outubro, da chegada de Cristóvão Colombo às Américas e do início de processo de invasão por parte dos europeus, que culminou num genocídio sem precedentes, hoje nós falaremos sobre a importância da cultura indígena dentro da cultura brasileira. Aliás, esse é um conhecimento que nos foi negado, né? Exatamente porque não se poderia valorizar a história e a cultura daqueles que foram sumariamente roubados, tiveram sua terra roubada, foram escravizados e foram executados, né? Então, exatamente para que não se valorizasse a história e a cultura do índio, não se falou sobre o legado que eles nos deixaram, que é, de fato, muito rico. Só para vocês imaginarem, na língua portuguesa falada hoje no Brasil, nós temos em torno de 12 mil vocábulos de origem das línguas indígenas. Temos nome de cidades como, por exemplo, Pindamonhangaba, que significa lugar onde se faz anzóis, Taubaté, interior de São Paulo, a região do Vale do Paraíba, que significa aldeia verdadeira, ou aldeia do grande chefe. Aliás, Vale do Paraíba, uma menção ao rio Paraíba, que corta toda a região, que significa grande rio imprestável para navegação, Tietê, rio verdadeiro, Mantiqueira, a montanha que chora, Anhangabaú, rio dos malefícios do diabo, e muitas outras palavras. Temos também uma grande influência marcada na nossa cultura alimentar. Por exemplo, o milho, que é chamado pelos guaranis de maíz e que deu origem a pratos como a canjique, nome tupi, que significava grão mole cozido, ou pamong, que significava pegajoso, né, que acabou se transformando e chegando ao nome de pamonha que usamos hoje. A palavra viscoso, que em tupi se pronuncia mingau, são elementos que fazem parte da nossa alimentação e que são de origem e influência indígena também. Sem dizer da mandioca e os seus derivados, dentre eles a própria farinha, o polvilho, a tapioca, né, que nós absorvemos também na nossa cultura alimentar. Frutos da terra, como o maracujá, como o abacaxi, como a jabuticaba, todos eles nomes indígenas, então. A nossa cultura material também ela é fortemente influenciada pela cultura indígena. Muitos dos objetos, artefatos que nós utilizamos, produzidos a partir da cestaria, ou seja, fibras trançadas, que podem ser desde taquara a taboa, também são de origem indígena. Elementos como a rede, que nós utilizamos para dormir à tarde, principalmente quando estamos no sítio, no litoral. A rede era chamada pelos tupis como ini e pelos portugueses como cama da terra, mais uma referência a um artefato encontrado quando chegaram aqui. Então vejam que essa influência ela é marcada em diferentes dimensões do nosso cotidiano. Mas há referência também nos nossos hábitos do dia a dia. E o principal deles, por incrível que pareça, que nós herdamos dos indígenas, é o nosso banho diário, é o costume do banho diário. Há referências de que os europeus que nos colonizaram tomavam, em média, um banho por ano. Inclusive notícias de que Dom João VI, que viveu no Brasil de 1808 até 1821, teria tomado um único banho quando viveu aqui. Isso porque um pobre de um carrapato picou a sua coxa, infeccionou a ferida e ele mandou construir um balneário às margens da Baía de Guanabara para que se banhasse, então, em água salgada. A água do mar, esse balneário existe ainda hoje no Rio de Janeiro, tombado inclusive pelo patrimônio histórico. Há referências também de que o rei Luís XIV, o chamado Rei Sol da França, ele tenha tomado um único banho em toda a sua vida, que foi no dia da sua coroação. Então veja, os nossos ambientes com cheiro agradável se devem a esse hábito que nós adquirimos com o índio.
No entanto, como eu disse, tudo isso nos foi negado, tudo isso nos foi ocultado, exatamente para que não valorizemos, né, esse legado tão importante e que carregamos conosco. Costumo dizer que ainda que não tenhamos sangue indígena correndo nas nossas veias, nós todos somos também indígenas, somos um pouco de índio. Aliás, essa é uma característica da cultura brasileira, né? Uma cultura miscigenada, que segundo Câmara Cascudo, foi formada por um tripé principal, por 3 colunas principais: a influência portuguesa, a influência africana, bastante marcada inclusive também na nossa língua, na nossa cultura alimentar, e a influência indígena, que, como eu disse, é muito forte, mas é desconhecida, nos foi ocultada. Infelizmente, não nos ensinaram nem na escola. Agradeço muito a atenção de vocês, faço o convite para que leiam a revista essa semana. Mais uma vez, temos artigos excelentes e estejam sempre conosco, acompanhando também agora as videocolunas. Um grande abraço a todos, até mais!